Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência aqui, tá? Cada dia, tá, pessoal? Cada dia que vocês estão se dedicando aqui, vocês estão crescendo, vocês se sentem bem, tá? Tem muitas pessoas, nossa, pessoal, eu vi agora os comentários, nossa, muita pessoa tá parabenizando, dizendo que tá se sentindo bem, é muito bom. Obrigado, irmão Samuel. Eu escrevi obrigado, irmão Samuel, soltando beijo. Obrigado, tá, pessoal, pelo carinho, tá? Mas é a espiritualidade que tá fazendo isso aí com você, tá? Eu só estou sendo um canal, eu só estou sendo sincero para transmitir essa verdade, essa sinceridade, somente isso, tá, pessoal? E se eu vacilar, tá? Entrar no ego, essas coisas, tá? Eu posso sair da frequência que a espiritualidade quer, tá, pessoal? É igual alguns líderes, alguns pastores se desviaram assim, tá? Então, por isso que eu estou cuidando de toda a parte, tá, pessoal? Estou cuidando da energia do dinheiro, a energia sexual. Então, de várias energias, tá, pessoal? Para gente, a minha consciência não se perder. E eu, como é que se diz? Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, tá, pessoal? Para me manter nessa frequência é um ajudando o outro. Então, se eu estou trazendo força para você, né, trazendo essas mensagens ajudando você, você também tem que estar me ajudando nesse lado também, tá, pessoal? É um cuidado, né? Ao mesmo tempo que eu tenho cuidado com vocês, vocês têm que ter o cuidado para comigo, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Por isso que eu estou cuidando da energia do dinheiro. Então, dinheiro eu não vou enganar você para tirar dinheiro de você. Mas se você toma consciência, não, isso aqui é para ajudar lá o canal o Irmão Samuel, tá? Eu não vou precisar enganar você. Ah, irmão, é para isso. Ah, eu estou sofrendo. Eu não preciso fazer isso, tá, pessoal? Porque a gente que somos irmãos, a gente tem que dizer a verdade um para com o outro e a situação. E cada um ajudando naquilo que pode um ao outro, tá? Então, o que eu tenho, eu estou lhe ajudando emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, graças a Deus. É a minha formação, né? De psicologia, psicanálise, né? E espiritualidade e até conhecimento das escrituras, né? Você acha que eu tenho conhecimento das escrituras, pessoal? Então, eu estou usando isso para ajudar vocês, tanto psicologicamente, né, emocionalmente, né? Teve muitas pessoas aqui emocionalmente, tá, pessoal? E espiritualmente também. Você saber como é essa conexão com esse Criador, entende? Então, estamos trabalhando esse processo, tá, pessoal? E a gente tem que estar numa frequência, né? Ensinando a vocês, porque não é só vocês ir para um lugar, um templo físico, que vocês agora é filho de Deus, agora você, sabe, você se batizou, você fez isso, agora você é isso. Não, pessoal, né? Isso é um processo que se dá internamente quando você acredita de todo o coração. Não tem nada a ver com o ambiente, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, tá, pessoal? Você se conectar com o Criador. Entende, pessoal? Deu para entender ou não?
Então, vamos começar um novo tema, tá, pessoal? É um tema que tem a ver com isso que eu tô falando, tá? Mas antes eu vou tomar um chazinho aqui, tá? Para minha garganta, para minha voz, né? Esses dias tem feito calor, né, pessoal? Então a gente tem que beber bastante líquido, bastante coisa para a gente, né, se manter, né? Manter, como é que se diz? Manter o equilíbrio do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é 70, 80% água, né? Então é isso, é igual a terra, ela é mais água do que terra, né? Então, pessoal, a gente terminou o tema, foi o tema do o que é ter um sentido da vida, né? A gente foi até a oitava parte, tá? Olha, agradecer a vocês aí, tá? Que vocês assistiram, vocês gostaram, tá? É, é isso, tá, pessoal? Muito bom, né? E ontem foi o último, né? Eu até assisti, eu até fui abençoado pelo meu próprio vídeo, pessoal. Depois que eu assisti, eu me alegrei muito, tá, pessoal? E tá ouvindo as coisas, tá? Aqui não tem roteiro, tá, pessoal? Aqui não tem roteiro. Aqui é tudo que vem, tudo é espiritualidade, tá? Dirigindo aqui o nosso estudo aqui, né? Que a gente estamos fazendo nosso trabalho interior, tá, pessoal? E nesse trabalho interior a gente precisa entrar em uma frequência, tá? Que eu vou falar agora, é uma frequência que leva a gente a estar no lugar santíssimo adorando a Deus. Se você não entra nesse lugar, você não consegue adorar ao Criador. Mas o que é isso, irmão Samuel? É essa frequência aqui, ó. O que é o silêncio espiritual? Você já ouviu falar sobre isso, pessoal? Ah, o silêncio de eu vou para dentro da mata, eu vou para um lugar deserto. Não é desse silêncio que a gente está falando, tá, pessoal? Você pode estar aqui na confusão, mas você, a sua consciência, está vibrando nesse silêncio espiritual, aonde você está adorando ao Criador. Entende? Mas vamos responder, tá? A gente vai estudar sobre isso aqui, o que é esse silêncio espiritual. E eu coloquei uma pergunta, né, pessoal? E por que temos que estar nesse estado interior? Então, por que a gente tem que estar, a gente está vibrando nesse estado interior? Por quê, pessoal? É uma pergunta também para a gente responder, tá vendo aí, pessoal? Ó a filosofia entrando aí. Lá ele, vai fazer igual os baianos, né? Lá ele, olha a filosofia entrando, né? Então, é isso, faz parte de filosofia, espiritualidade, psicologia, psicanálise, tá? Tudo isso são contribuição de conhecimento para fazer a gente evoluir espiritualmente, a gente evoluir no espírito. Então, são todos conhecimentos, tá? Que servem para o nosso espírito, pessoal. Essa é a intenção da gente que é espiritual, né? Eu me declaro como um espiritualista, tá, pessoal? Que pessoas que trabalham a sua espiritualidade, então, e tudo, todas essas coisas servem para o nosso crescimento do nosso espírito, tá, pessoal? Que a gente não fica só num quadradinho, não, tá? A gente busca o conhecimento. Se esse conhecimento tem verdade, a gente absorve. É assim que a gente faz, é assim que a gente está fazendo aqui, tá? Por isso que você aqui estuda de tudo aqui comigo.
E a gente tem que fazer isso, estudar de tudo e reter o que é bom para o nosso espírito, para o crescimento espiritual da nossa consciência. Então, por que temos que estar nesse estado interior? Então, o silêncio espiritual é um estado. Então, é o estado da Bahia, de São Paulo, de Brasília. Não, pessoal, está falando desse estado. Estado. Não, está falando, quando fala estado, está falando a sua consciência, como ela está vibrando. É um estado de consciência, tá? Então, estado de consciência interior. Eu tenho que me explicar isso aqui, porque de repente uma pessoa entende aí, tá pensando que eu estou falando de um estado do interior da Bahia. Estou falando do estado e estou falando do interior. De repente aqui, ó. Por que temos que estar nesse estado? Então, aí o cara pensa, o estado da Bahia, do interior, interior da gente, na alma da gente. Entende, pessoal? Não confunda, tá? Não confunda barra funda com barafunda. Tá bom? Então, o silêncio espiritual é a gente estar nesse estado interior, tá, pessoal? Mas vamos lá responder essa pergunta. O que é esse silêncio espiritual? Vocês me perguntam, irmão, que negócio é esse de silêncio espiritual agora que você... Então, vamos lá aqui. Ele quer que ele fala. Ele diz: o silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura para a conexão com o divino. Então, o que é que ele fala aqui? O que é esse silêncio espiritual? Ele diz que é um estado, então. É um estado, uma frequência da sua consciência interior de calma, aonde a pessoa sente que ela entrou em um tempo que não é esse tempo, tá? A consciência dela está vibrando em outra frequência que não é a frequência dessa terceira dimensão. Ela está vibrando em frequência mais elevada. Então, ela entrou nesse silêncio. Então, ela tem uma calma. O negócio está estourando. Está estourando aqui, você está aí, parecendo que o mundo está caindo em você. Isso deve irritar as pessoas, né, pessoal? Porque a pessoa não se comove, né? Tipo, você não se comove por nada. Então, era esse estado que Cristo andava, pessoal. Lembra do barco, que ele estava no barco com os discípulos e o mar ficou agitado? Então, Cristo estava nessa frequência e os discípulos em outra frequência. Então, quando ele viu o mar que Cristo estava tão tranquilo, aí o que é que você me acordou? Você está aí dormindo, você não está vendo que a gente vai afundar, não? Olha como o mar aqui, a tempestade está... O que é que Cristo fez? Vocês não têm fé? Homem de pouca fé? Então foi lá e fez o quê? Deu ordem para o mar e o vento se acalmar. Entende? Então, Cristo andava nesse estado interior de frequência, que é esse silêncio espiritual, que é um estado também onde a pessoa está tendo uma abertura, uma reflexão das coisas espirituais, uma abertura para a conexão com o divino. Então, ele está conectado ali, ó. Ele está parecendo um transe, né? Essas coisas não mexem com ele. Porque você vê, Cristo estava no mar, o mar querendo derrubar o barquinho lá, que os discípulos estavam junto com ele. Então, os discípulos se apavoraram. E ele estava naquela calma toda. Como é que pode isso, pessoal? Entende? Isso é um estado de frequência interior que por a gente estar em conexão com o divino, traz esse estado, essa frequência para a nossa vida, tá, pessoal?
Então, isso aí é uma prática, é um conhecimento muito grande que você entra nesse estado de frequência, tá, pessoal? É difícil, tá? É entrar a gente nesse silêncio, tá? Tem pessoas que vão para lugar até calmo, vai lá meditar, vai ficar lá no retiro lá, mas ela fica, por dentro dela, ela tá agoniada, ela, sabe? O problema das pessoas é tirar aqui, ó, internet, esse celular. Será que ela vive sem essas coisas, pessoal? Tem pessoas que surtam e vai quebrar tudo. E a Matrix sabe disso, eles sabem que vocês estão viciados nisso aqui, ó. Eles colocaram vocês no vício e vocês estão viciados. Se você viu o dia que teve o apagão aí, as pessoas ficaram loucas, pessoal. Tem pessoas aí que surtaram aí, que cadê minha internet? Cadê? Eu quero. Entende? Parece o ser humano agora não consegue mais viver sem essas coisas. Então, isso é agitação, tá? Mental, principalmente agitação mental. Precisa cuidar, tá? A gente é espiritual, temos que cuidar disso, tá? Eu sei que eu uso isso aqui, tá? Mas eu largo isso aqui, vou tocar meu violão, sabe? A gente não pode ficar o tempo todo em cima disso aqui. Isso aqui é um vício, as pessoas estão viciadas, tá? Eu imagino se os caras fizerem o apagão, pagar tudo. É por isso que porque ele sabe que, a não ser que ele vai criar baderna, né? Ele disse que quer ver eu criar baderna? Pá! Desliga tudo, as pessoas vão ficar aí surtando. Parecendo que é uma comida, tá, pessoal? Parecendo que isso aqui é uma comida que as pessoas ficam com fome, tá? Então, a alma da pessoa, né? Aí ele fala, esse estado de silêncio espiritual é uma atitude interna. Então, isso é uma coisa interna que a sua consciência entra nesse estado. Então, não tem nada a ver aqui, tá? Então, você pode fazer práticas, tá? Meditação, oração, ou então você vai para o retiro para ajudar a sua consciência a entrar nesse estado interno. Mas o que? Tem que acalmar a mente, as emoções que estão perturbando dentro de você. Porque as pessoas, por exemplo, desliguem tudo, tem pessoas que não conseguem ficar num ambiente silencioso, pessoal. É uma agonia. Ela começa a bater a perna, ó, começa a ficar nervosa. Já está tão acostumada à frequência da agitação que a pessoa não consegue. Desligue tudo, pessoal. Desligue tudo na sua casa. Fique só assim parado. Só. Você vê que isso dá até uma agonia de pessoas. As pessoas sentem até uma agonia. Então ela não consegue entrar nesse estado de silêncio interior, pessoal. Ela não consegue. Então, é uma atitude da sua consciência interna de quietude, alerta e receptividade que permite a conexão com as dimensões mais profundas do ser e as percepções da realidade espiritual. Então, quando você está nesse estado, né, você tem uma percepção das dimensões, né, que é chamado de dimensões paralelas, dimensões profundas do ser, então, e você tem a percepção de realidades espirituais. Você está em alerta, você está percebendo essas coisas. Por isso que a maioria das pessoas não percebe, tá, pessoal? As coisas espirituais. Por isso que os despertos, eles percebem mais. As pessoas sentem, mas ela não entende, ela não sabe o que é aquilo espiritualmente, tá? Só os despertos mesmo, aqueles que estão em frequências, mas ele percebe essas percepções, né? De realidades espirituais, então ele percebe seres espirituais,
né? Ele entra nas dimensões mais profundas da alma dele. Ele tem uma conexão bastante mais profunda com o Criador, tá, pessoal? Então, mas quando ele entra nesse estado de quietude, que é um estado de alerta da sua consciência, de receptividade da conexão com Deus, pessoal. Você está mais aflorado, você está mais sentindo as coisas. Então, é esse estado de silêncio. Entende, pessoal? É por isso, né, ele fala, porque temos que estar nesse estado interior? Porque é um estado onde a gente tem uma conexão profunda com o Criador, aonde a gente percebe as realidades espirituais. Então é por isso que a gente tem que estar aí. A gente que despertou, temos que trabalhar a nossa frequência para estar nesse estado, tá, pessoal? Não é fácil, irmão Sonac. É uma agonia, cada um chama atenção. Você vê que eu quero aqui o silêncio, tá? Porque na hora que eu estou gravando aqui, eu quero entrar nesse estado. Esse estado de silêncio interior, tá? Para que nada tire a minha atenção, mas você vê que as coisas de extensão quer sempre tirar a gente dessa frequência, porque eu estando nesse estado aqui, eu vou transmitir isso para vocês. Entende agora? Mas essas pessoas não entendem, pessoal. Por isso que a maioria dos cultos evangélicos, na hora que vai para lá, vocês vão para lá a maior zoada. Então, canta, devia entrar em um estado mais, de frequência, um estado interior, né? Aonde ele pudesse... Quanto mais ele faz barulho, ele quer fazer mais barulho, sai gritando, sai pulando. Então, não é assim, tá, pessoal? O engano tá aí. Então, quanto mais zoada externa, não é bom para a sua comunicação. Por isso que a gente medita, né? Coloca a música para entrar em outra frequência, porque a frequência da terceira dimensão está sempre puxando a gente, tá? Sempre puxando a gente para essas coisas da dimensão, tá? Não quer que a gente entre nesse estado. E Cristo, tá, pessoal? Ele é diferente, né? Ele andava totalmente nesse estado aí de silêncio espiritual. Cristo é outra dimensão, tá, pessoal? Mas a gente estamos trabalhando para isso, tá, pessoal? Para a gente perceber realidades espirituais. Então, você vai perceber espírito elevado, vai perceber também espírito que quer, como é que se diz, atrapalhar a nossa evolução, tá? Você vai perceber quando você entra nesse estado interior de silêncio, tá? O que mais ele fala? Ele disse, vai além do silêncio exterior. Então, esse estado de silêncio espiritual vai além desse estado exterior aqui, de silêncio, de calma. Vai além disso. Então, esse silêncio espiritual não tem nada a ver com o silêncio exterior que está tendo aqui. Mas o ambiente vai ajudar a gente a entrar nesse estado interior? Vai ajudar se você está no ambiente, trabalha a frequência, tá? Então, pode ajudar. Mas a gente pode fazer um trabalho interno, que a gente entra e deixa o pau comer aí. É o estado, como é que diz, meditativo interior, que o pau está comendo aqui fora, na terceira dimensão. E a sua consciência está em outra frequência. Entende, pessoal? Então, vai além do silêncio exterior, né, de fora, né? E buscando acalmar a mente e o coração para ouvir a voz de Deus, a sabedoria interior e a voz de si mesmo.
Então, pessoal, quando a gente entra nesse estado interior, que é o silêncio espiritual, então a gente está buscando acalmar a mente, porque a mente da gente, mesmo a gente parando, ela não para. É um campo mental que está trabalhando aí 24 horas. É uma perturbação, né, pessoal? Mas, então, o trabalho da gente é acalmar esse nosso campo, que é esse campo mental, que é a nossa mente, e o coração. Então, a gente tem que acalmar a mente e o coração. Então, a gente tem que trabalhar o nosso campo mental e o campo emocional. Então, não pode ter coisas, tá? Você lá com ira, raiva, pensando em outra coisa. Então, isso emocionalmente ali tem coisa mexendo. Então, quando você. Por isso que a pessoa não aguenta ficar num lugar com silêncio total. Ela se sente agoniada, porque tem coisas dentro, ela precisa trabalhar a emoção, trabalhar a mente dela, o que está perturbando ela, para ela entrar nesse estado de silêncio espiritual. Senão, não consegue, pessoal. Você não consegue, tá? Então, aí ele fala, buscar calmamente o coração. Então, é mente e coração. Tá interligado, tá? Para o quê? Para ouvir a voz de Deus. Então, se você não acalma a mente, sua mente está perturbada, suas emoções também estão exacerbadas, né? Está bem aflorada lá, a ira, você está mexendo. Então, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue. Porque você tem que entrar nesse estado de silêncio espiritual. E se você não trabalha, então, qual é o nosso trabalho da espiritualidade? É trabalhar tanto nossa mente quanto o nosso emocional. Porque isso faz a gente se aproximar do Criador e ouvir a voz dele. Entende, pessoal? E ele fala, ouvir a voz de Deus, a sabedoria interior. Então, a gente não consegue ouvir essa sabedoria interior, né? E a voz de si mesmo. Então a gente não consegue ouvir, que é a nossa intuição, é a voz de si mesmo, que é a voz de Deus que está falando com a gente. Se você não acalma a mente, o coração, você não consegue ouvir. Aí você fica procurando aqui, ó, fora, fica procurando no pastor. Onde está Deus, pastor? Aí eu vou, vem aqui, venha na igreja. A gente vai fazer oração. Aí você vai, mas não consegue toda hora, ainda tem, fica perguntando aonde está Deus, onde está Deus. E Deus, vocês sabem aqui, quem estuda no meu canal aqui, aonde está Deus, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vá, eu não vou dizer não. Eu quero que vocês participem agora, tá? Fazendo pergunta para vocês participarem. Então, aonde está Deus? Para você ouvir a voz interior, a sabedoria interior, a voz de si mesmo. Aonde está Deus? Entende? Aí ele fala, é um estado de disciplina. Então, é esse estado, né? Por isso que a gente tem que estar nesse estado de disciplina. Por quê? Para a gente estar nessa silêncio espiritual. Por que estado de disciplina? Porque a gente tem que disciplinar a mente e a emoção, pessoal. Tem que disciplinar essa mente aí confusa, essa mente perturbada. Então, por isso que a Matrix eles injeta coisa no nosso campo mental para deixar a gente perturbado. Notícias, né? Várias coisas estão injetando, né? Pesado no nosso campo mental. Porque quando a gente fica com a mente perturbada, as emoções, a gente não consegue se conectar com Deus, com o Criador. Então veja como é importante esse tema, o silêncio espiritual. Tá? Veja como é importante. Então, quando a gente está aqui
Vocês estão me ouvindo? Presta atenção, foca, né? Ali, Deus, você está entrando nesse estado, você medita, você vai orar, você sente aquele desejo de orar, você entra nesse estado. Então é ali que o Criador, a voz, né, a intuição fala com você. Entende? E eu sempre busco esse. Porque eu preciso ter uma direção, porque eu estou fazendo coisas espirituais para não passar engano para as pessoas. Por isso que aqui eu falo com a minha família. Eu, quando estou querendo gravar também aqui, porque eu entrando nesse estado, né? O próprio seres evoluído, ele começa a usar a gente aqui. Ele sabe mais do que a gente. Então ele começa a usar. E já teve aqui pessoas do meu canal que percebeu que tinha algo por detrás de mim me usando aí para passar a mensagem para você. Essa pessoa lá disse: Não, irmão, era você, eu via seu rosto, mas não era você, até a voz sua mudou. Eu digo: É mesmo? Incorporou. Oh! Incorporou aqui. Entende, pessoal? Mas é o quê? São os espíritos, tá? Os espíritos benevolentes usando para transmitir algo bom. E ela diz que chega, chorava quando ouvia a minha voz, né, pessoal? Porque é isso, porque eu estava nessa frequência, então nesse silêncio, e aí a gente está em conexão com dimensões espirituais. Então, se a gente está conectado a dimensões espirituais, a gente está a nossa. Então, a gente pode ser usado para trazer algo de dimensões espirituais elevadas, né? Não deixe espírito de baixa vibração, não, tá, pessoal? Espírito de elevado, tá, pessoal? Às vezes ele quer transmitir algo para as pessoas, tá? Então, ele fala, é um estado de disciplina que fortalece a fé, permitindo através da meditação, oração, estudo das escrituras, aprofundamento da relação com Deus. Então, ele diz que esse estado de disciplina, né, que a gente vai disciplinar a mente, ele fala que fortalece a fé da gente. Por quê? Porque a gente, quando entra nesse estado, a gente vai entrar num estado no mundo espiritual, aonde a gente vai ter conexão com seres elevados, com o próprio Criador, a gente vai ouvir a voz da intuição. Entende, pessoal? Quando a gente está nesse estado, né? Não é no estado da Bahia, não, tá? É o estado de consciência. Então, aí vai permitir a gente, isso é permitido através de meditação, oração. Então, quando você tira tempo para isso, pessoal, você está trabalhando, tentando acalmar sua mente e seu coração, que é uma perturbação, né? Notícia, você ouve notícia, você fica pensando, aquilo mexe emocionalmente com você. Então é isso que a Matrix quer, pessoal. Deixar sua mente sempre em loop, né? Deixar a mente em loop e aquilo trazendo emoções, mexendo com o seu campo emocional que vai mexer com o corpo. Então, e você não consegue ficar parado. Por isso que desliga tudo, só fica. Você fecha o olho e fica assim. Tem pessoas que não conseguem. Por isso que tem pessoas que não conseguem meditar, pessoal. É uma perturbação. Mas ela está no ambiente de silêncio, mas a perturbação está dentro dela. Tá pensando, ai, eu deixei lá, eu tenho que tirar a comida lá da geladeira. Ai, eu deixei no fogo a coisa. Meu Deus, amanhã é quinta, né? Eu preciso resolver. Não é fácil, tá, pessoal? Eu tô falando assim, mas não é brincadeira não, tá, pessoal? A gente passa, a nossa mente passa por essa situação.
ai meu Deus, aquele dinheiro, vai chegar o dia, ai, eu vou receber aquele dia. A gente fica antecipando, ai, não sei o que, é, meu Deus, o que é. Então, o pessoal não consegue entrar nesse estado interior, pessoal, de silêncio, não consegue, não consegue. Por isso que tem pessoas que não conseguem meditar, pessoal. É preciso ali, é por isso que para as pessoas que estão iniciando, né, a meditar, é bom ter essa meditação guiada para a voz da pessoa e levando a mente da pessoa para aquelas palavras que ele está falando. Até a pessoa ir acostumando, tá, pessoal? Porque é um costume, é uma frequência. Tá? Até você entrando em frequência, até você conseguir ficar num silêncio sem estar incomodado, tá? Sem estar incomodado com nada, entende? Então, isso é uma coisa que a gente está aqui praticando, tá, pessoal? Está se dedicando com toda a dificuldade, às vezes tem interferência, a gente, né? É normal, a gente como ser humano acontece isso, tá? Então, é através de oração, estudo das escrituras, o aprofundamento da relação com Deus. Então, aonde a gente busca, né? Um aprofundamento, um relacionamento mais profundo com Deus. Porque tem gente que está no relacionamento como os evangélicos, superficial, só de ouvir falar de Deus, né? Teve uma pessoa aqui no meu canal que falou isso. Antes de eu não conhecer seu canal, ele tinha ela é da igreja, não era da igreja, ele tinha um conhecimento de Deus só, mas eu não tinha uma experiência de andar com Deus mesmo. Então, ela agora está sentindo isso, essa frequência de entrar nesse estado, né, de silêncio espiritual. Ela agora está experimentando essas coisas. O qual lá no grupo ela não experimentou, né, pessoal? E eu sei, tá? Eu sei que tem várias pessoas com essa situação aí, tá? Porque às vezes está inconsciente, não consegue, né, pessoal? Entender as coisas. Por exemplo, alguns aqui mesmo, evangélicos, não vai entender o que é isso, o que é silêncio. Ele não vai entender o que é isso. Entende, pessoal? Que esse tema não é falado lá. Não é falado no meio aí evangélico, né? E alguns grupos também não é falado. Então, ele diz que a gente aprofunda o relacionamento com Deus quando a gente está entrando nesse estado, né, pessoal? Aí ele fala: assim não se trata de uma simples ausência de barulho externo. Então, não se trata sobre isso, de não tem que ter barulho externo. Tá? A gente precisa, às vezes, ir para algum lugar porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado com barulho, pessoal. Né? Cristo, ele já estava nesse estado de interior, de silêncio espiritual, porque ele já era de uma frequência, tá? Mas mesmo assim, ele se retirava para ir orar, meditar lá. Ele saía do convívio, ia para o lugar, as montanhas, ficava lá sozinho lá, conversando com o Pai. Entende? Buscando aquele relacionamento. Depois que ele descia de lá, e ele fez isso com os apóstolos, mas os apóstolos não conseguiam, porque eles ainda estavam em outra frequência, ele não conseguia entrar nesse estado de silêncio interior. Mas Cristo ele já andava nesse estado, tá, pessoal? Aí já é outros 500. Então ele disse, não se trata de uma simples ausência de barulho externo. Então, não se trata disso. Mas sim de silenciar as vozes, os rumores da mente, como pensamentos excessivos, medos, desejo e tensões do passado e futuro,
para promover uma harmonia interior e o bem-estar espiritual. Então, o que é que ele fala aqui nessa história, pessoal? Você entendeu aí? Os evangélicos entenderam alguma coisa? Ele falou, ele está dizendo que não é esse simples barulho externo, mas sim aquele silêncio de a gente acalmar a voz, os rumores da mente. Então, são coisas que estão no nosso campo mental. Ele fala como o pensamento excessivo. Então, vem toda hora aquele pensamento. Sua mente não consegue parar. Ela está indo para o futuro, está indo para o passado, mas ela não fica nunca no presente. É sempre ir para o futuro e para o passado. Sua mente está assim. Vamos, rapaz, você está muito parado. A sua mente está assim, tá? Então, como o pensamento é excessivo, então vem vários pensamentos, né? Medo, então pode entrar na frequência de medo, né? Você viu que os apóstolos estavam no barco, sentiu medo. Desejo, né? Tem vários tipos de desejo. O pensamento está, né? E tensões do passado e do futuro. Então vem, leva você para o passado e para o futuro, essa mente. Tem que acalmar aí, tá, pessoal? Mas por quê? E principalmente hoje em dia, tá, pessoal? Com a tecnologia, as notícias muito rápidas, então a nossa mente está trabalhando, tá, pessoal? Em um processo muito rápido. A gente não está nem vivendo aqui nessa realidade, no futuro, ou no presente. A gente está no futuro ou no passado, tá? O passado é que a pessoa ficou presa a algumas frequências e isso pode causar depressão. E o futuro vai trazer ansiedade. Eu acho que a maioria, tá, pessoal? A maioria da mente está levando as pessoas, a maioria das pessoas, estou falando isso, a maioria em geral, está levando para o futuro, porque a maioria das pessoas estão com ansiedade. É perturbação, né? É a maioria aí, na hora que vai fazer o teste aí de ansiedade, todo mundo está ansioso. É incrível, é normal. Agora, essa ansiedade não pode passar do limite, tá? Quando ela passa do limite, aí o que é que acontece? Vocês vão procurar o psicólogo. Aí o que é que eles fazem com vocês? Se eles veem que vocês estão já tá começando o corpo, né? Começando a energia a tocar no corpo, o que é que eles fazem? Ele manda vocês para o psiquiatra. Vocês sabem o que é um psiquiatra? Ele vai fazer o quê? Vai passar um remédio, o qual vai bloquear no seu corpo, né? No seu cérebro, vai bloquear esses pensamentos. Então, você pode estar pensando, mas o efeito do remédio não vai deixar você ter uma ação aqui desequilibrada aqui nessa realidade. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. Tem pessoas que só conseguem dormir agora, pessoal, com remédio. A base de remédio. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo com milhares, até pessoas, pessoas que estão em grupo religioso. Não conseguem dormir. Entende? Tem problema de ansiedade, tem problema de depressão. Por causa disso, tá? Porque tensões do passado e do futuro, ele fala para promover uma harmonia interior, bem-estar espiritual. Então, esse silêncio espiritual, ele vai fazer com que a gente trabalhe as vozes, as mentes, os pensamentos, para fazer a gente promover o quê? A gente entrar numa harmonia interior. Então, um estado de harmonia, que é esse estado de silêncio. E o bem-estar espiritual. Então, vai trazer um bem-estar para o seu espírito. Você se sente bem, pessoal. Tá? É difícil, pessoal. É difícil, porque, olha,
Imagina hoje com a tecnologia, a rapidez, gente viciada nesses aparelhos aqui, pessoal. É difícil, tá? Mas temos que trabalhar a nossa espiritualidade, tá, pessoal? A gente não cair nessa, não conseguir ter um relacionamento verdadeiro com o Criador. Porque se você não entra nesse silêncio espiritual, você não consegue. Por isso tem pessoas que estão nessa perturbação mental, ela vai até pro grupo dela, canta, canta, mas, poxa, sai de lá, entra vazio, sai mais vazio ainda. Ela não se preenche ali. Porque tem ali esses grupos, tem frequência de música, né? Para levar a pessoa para esse estado aí. Entende? Música, aí depois a pessoa ora, né? Entende? Então, para levar a pessoa a entrar nesse estado. E as pessoas estão tão aceleradas, tá? Por isso que muitas pessoas toda hora só vivem indo para esses lugares para ter apoio, porque a mente dela, ela tá tão perturbada que a mente dela tá um vulcão, pessoal. As emoções, né, traumas. Por isso que eu falo sempre aqui para cuidar procurar uma terapia, cuidar dos traumas, das coisas que está dentro de você, para ajudar você nesse processo de você se conectar com o Criador. Por isso que eu falo, os terapeutas espirituais estão trabalhando para a espiritualidade. Eles não sabem, alguns não sabem, pessoal. Mas vá procurar, porque isso ajuda você emocionalmente. Você com trauma emocional, coisas dentro, você não vai conseguir se conectar com o Criador. Não vai. Não adianta. Você tem que cuidar disso aí. Entende, pessoal? Ah, eu vou para a igreja, eu me batizo. Tem pessoas aí que já tá mais de 40 anos e tem esses problemas ainda por causa disso, porque ela não sabe como resolver isso. Ela não sabe de onde está vindo a situação dela. Entende, pessoal? Então, vamos lá. Aí ele fala, e quais são os principais aspectos, né, de uma pessoa que entra nesse silêncio espiritual? Quais são os principais aspectos? Então, são os principais, tá? Que você percebe na pessoa, né? Escuta interior. Então, primeiro aspecto é a pessoa ter uma escuta interior. Ela consegue ouvir a intuição dela, ela é mais sensitiva, ela percebe as coisas. Aqui no meu canal tá cheio desse aí, ó, tá, pessoal? Então, não dá para enganar. Então, não dá para enganar aqui ninguém aqui do meu canal, tá, pessoal? É, o... Pode vir aí outro falando aí, ela vai perceber logo o engano das pessoas. Entende? Aqui no meu canal não tem, tá? Porque tem pessoas muito perceptivas, muito espiritual. Não tem como enganar essas pessoas, tá? Aqui, por isso que aqui tem que ser sincero. Entende? Então não é qualquer um. Então essas pessoas percebem o erro de todas as pessoas. Então, escuta interior, que ele fala, o silêncio espiritual cria um espaço para ouvir a voz da consciência ou a voz de Deus, ou até a instrução de espíritos superiores. Então, é o que eu falei, né? Quando você está nesse estado de silêncio espiritual, então, um dos principais aspectos é você ouvir, você cria um espaço, né? Quando você entra, você cria um espaço para ouvir a voz da consciência, ou a voz de Deus, ou até a instrução de espíritos superiores. Então, você começa a entrar, porque você entra na realidade espiritual. Quem é que entra? Quem é? A sua consciência, pessoal. Sua consciência é um espírito. Então ela começa a vibrar alto em frequência mais elevada. O que é que acontece? Seu espírito começa a estar na frequência
dos mentores, dos anjos. Então, você pode ouvir a instrução ou pode ser guiado por esses espíritos. Ele pode intuir você a fazer coisas boas. Quando for para fazer coisa ruim, é espírito maligno, tá? Presta atenção no serviço, tá? Então, há outros aspectos. Qual é? Autoconsciência e discernimento. Então, uma pessoa que está nesse estado espiritual, de silêncio espiritual, né, pessoal? Ele tem autoconsciência. Ele se autoanalisa a consciência dele. Então, ele é uma pessoa que não vai fazer coisa porque ele sabe que ele tem essa autoconsciência e discernimento. Então, ele tem discernimento do que é bem, do que é mal, do que é verdadeiro, do que é falso. É outro aspecto, outra característica de uma pessoa que está nesse estado de silêncio espiritual. Então, ele fala o quê? Ele fala, então, a alta consciência e o discernimento permite um maior entendimento de si mesmo e do próximo. Você compreende você e você compreende o próximo. Né? Você tem um maior entendimento. Auxiliando no discernimento sobre o que fazer em situações difíceis. Então, na hora que a gente estiver passando aqui por situação difícil e a gente está em conexão com o Criador, está nesse silêncio, então vai fazer com que a gente tome decisões, né, alinhada, né, com a espiritualidade. Mesmo na situação difícil, você vai ter esse discernimento. A espiritualidade vai lhe auxiliar, porque você está próximo, tá? Você está nessa frequência, nessa dimensão, sua consciência, então você vai ter ajuda da espiritualidade para tomar essa decisão, né? Para você, como é que se diz? Naqueles momentos difíceis da sua vida que você precisa tomar decisão. Então, esse é o autoconsciência, né? Então, é um aspecto daqueles que estão vibrando nesse silêncio, ele tem autoconsciência e discernimento. Aí, qual é a outra? Terceira, paz e serenidade. Então, é o que falou lá, né? É a primeira coisa que a gente percebe o aspecto da pessoa que está vibrando nesse silêncio espiritual, né? Que é de Deus, a pessoa sente a frequência da pessoa, a pessoa tem uma paz, ela transmite uma paz, você, nossa, é gostoso ficar perto de você. É por isso que eu fico aqui olhando, tá? Tem pessoas que escrevem aí, nossa, o vídeo dele passa uma paz, você passa uma paz, até na música, tá, pessoal? Eu tava cantando uma música e teve uma pessoa que comentou isso. Nossa, essa música me trouxe assim uma paz, me trouxe... É gostoso de ouvir. Então, quem está nesse estado, ele começa a transmitir isso, pessoal. E isso naturalmente, tá? Não é uma coisa forçada. Você só... O que você tem que fazer é trabalhar a sua frequência para você estar nesse estado. E normalmente você vai vibrar essas frequências de paz, serenidade, tá? Ele fala contribuir para contribui, né? A paz e a serenidade contribui para a saúde mental e a paz interior. Então, saúde mental por quê? Porque você vai estar em paz, tá? Então, o seu campo mental não vai estar perturbando você. Então, você tem uma saúde mental, do campo mental, tá, pessoal? E a paz interior, funcionando como um antídoto. Então, essa paz, ela funciona como se fosse um antídoto. Você está dando um remédio para a sua consciência. Tá funcionando como antídoto
para a agitação e o estresse do mundo moderno. Então, esse, essa paz interior, que é a paz de Cristo, foi por isso que Cristo diz, deixo minha paz, não a paz como o mundo dá. Mesmo porque mesmo com a dificuldade que os apóstolos iam passar, ele tem essa paz interior, isso não ia atingir a vida dele. Então, a agitação, o estresse do mundo moderno. Então, hoje a gente está no mundo moderno, né, pessoal? Tecnologia, várias coisas, tá? Então, isso faz, tá? Então, a paz, essa silêncio espiritual, a paz que a gente vai emanar daí, é um antídoto para o estresse, vocês que estão estressados aí, e a agitação desse mundo moderno. Então, para você não ir nessa frequência aí, tá, pessoal? Quem entra nessa frequência aí, fica perturbado, causa estresse, ansiedade, tá? A minha filha mesmo também entrou nessa vibe aí, teve um pico de ansiedade. Quase morre. Tá, pessoal? Então a gente não pode entrar nessa vibe aí. A gente tem que estar em outra frequência, nesse silêncio espiritual. Tá? Eu sei que a gente tá nesse mundo ainda, pessoal. A gente participa das coisas desse mundo. Mas a gente precisa ter um estado de vida, um estado, né, emocional equilibrado para suportar essas coisas. Porque senão a gente afunda, tá? O barco afunda, né? Quando vi você tá afundando, ai, tô morrendo, irmão Samuel. Ai, me ajude aqui, irmão Samuel. Ai, me dá a mão aí. Aí eu tenho que ir lá dar a mão a você, então. Todos esses trabalhos, esses conhecimentos é dando a mão a você para que sua consciência consiga andar, caminhar, né? Nessa realidade sereno, tranquilo, sentindo paz, né? Entende? Então, isso é uma das características, um aspecto daqueles que estão vibrando nesse silêncio espiritual. Qual é a outra? A quarta, presença plena. Então, o que é que ele está falando isso? Que é presença plena. Ele fala, ajuda, né? A presença plena ajuda a focar no momento presente, liberando da preocupações com o passado ou ansiedade sobre o futuro. Então, o que é que ele fala que essa presença plena? É você estar vibrando no aqui e no agora. Aqui agora. Agora eu estou gravando o vídeo. Então você tem que estar, eu tenho que estar vibrando, eu tenho que estar me alegrando aqui com as coisas no aqui e no agora. Porque o passado já foi, o futuro não ainda vai. Se a gente permanecer vivo, o futuro vai vir. Mas a nossa consciência tem que estar no presente momento. Então ele está falando, um dos aspectos que você está vibrando no silêncio espiritual é que a sua presença está plena no momento. Então, quando a sua presença está plena no momento, o que é que acontece? Vai ajudar você focar no momento presente. Então, a pessoa sente toda a sua vibração, sente a sua presença, liberando da preocupações com o passado ou ansiedade sobre o futuro. Para vocês entenderem isso, tá? Isso deve ter acontecido com muitas pessoas. Um relacionamento de homem e mulher, né? Você já parou, aconteceu isso com você? Ou você já ouviu isso que aconteceu com a pessoa? Que a pessoa tá com você, mas a consciência dela não tá ali totalmente ali com você. Ela só tá o corpo dela ali. É tipo aí, às vezes isso acontece com o homem, tá? O homem às vezes sente. Quando a consciência da mulher não tá ali, ele tá tendo um relacionamento com ela,
o homem sente, porque quando a mulher está presente, está se, se envolvendo ali no que eles estão fazendo, se curtindo, o homem sente. E isso o homem sente, é importante para o homem, porque você está tendo receptividade ali para com a pessoa que está fazendo. Agora, o homem lá no ato e a mulher nem aí, a mulher pensando, quando é a conta? Aí o cara já acabou lá, acabou? Acabou. Isso é muito ruim, né, pessoal? Então, porque você tem que estar no momento presente, é o momento ali. Tem pessoas que vão para esses momentos, pessoal, principalmente mulheres, tá? Os consultórios estão cheios, tá? Dessas reclamações, tá? Dos homens, tá? Que, como é que se diz? Ele tá ali com a mulher, né? Na ato sexual ali. E a mulher não tá ali, pessoal. Tá pensando em outra coisa. Aí depois o cara acabou lá, né? Porque tem que acabar. Aí acabou. Então, é isso que é o momento presente. Então, quando você não está presente, as pessoas não sentem a sua alma, não sentem a sua vibração, pessoal. E isso tem acontecido muito com mulher, muita queixa, tá? Nos consultórios aí psicológicos, de que o cidadão tá com a mulher, tá, pessoal? Ali, e tá tendo ato ali, e a mulher não tá ali. Só tá ali o corpo, o cara tá ali. Tá parecendo aquelas bonecas, né? As bonecas aí, as mulheres border aí, né? Tá parecendo a mesma coisa de um cara ter um relacionamento com a boneca, pessoal. Né? Então, você é uma mulher que tem alma, então sua alma tem que estar ali curtindo, compartilhando tudo ali com o homem, né? Então, não é só o homem, tá? Tem outros homens que também nem liga, tá tão voando, é tão uma pessoa tão animal que nem liga também, ele só quer. Ele não liga para o sentimento se a mulher tá ali com a troca, com. Tem homem que é assim também, tá, pessoal? Mas tem outros homens que é sensível, ele quer a pessoa, quer a troca, quer uma coisa mais aprofundada e a mulher não tá ali, pessoal. Tá pensando, como é que eu vou fazer aquilo? O dinheiro que eu vou receber. Na hora, no momento que você tá fazendo essas coisas, você tá pensando nisso? Então, não está plenamente. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Para vocês entenderem o que é esse momento presente, né? Porque quando você fica no momento, você vai liberar a preocupação do passado ou a ansiedade, né? Sobre o futuro. Então, você vai estar curtindo aquele momento. Poxa, tem o ato ali, pessoal, que é sexual, que é um ato de santificação, sabia? É um ato de santificação, o sexo ali que a pessoa está fazendo. Ela está fazendo, tá, pessoal, pensando no futuro, ou pensando no passado, como é aquele tempo que eu vivia. No momento que você está fazendo, você está pensando nessas coisas? Então, não está plenamente, tá? Então, a pessoa não sente a sua alma, não sente a sua vibração, tá? Mas eu vou parar agora porque tem que parar, tá, pessoal? 60 minutos. A gente continua a segunda parte amanhã, né? Segunda parte desse tema, o silêncio espiritual, tá? Vou marcar aqui. Segunda parte, a gente continua falando sobre esses principais aspectos que uma pessoa está vibrando nesse silêncio espiritual. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês. Pessoal, é sério, tá? Você vê que até no momento do ato ali é um momento de santificação, tá, pessoal? Sabia disso? Que o sexo é um momento de santificação?
Por isso que o Paulo fala que a mulher que é crente santifica o marido que não é crente, né? O homem crente santifica a mulher que não é crente quando tem um relacionamento. Porque vocês, quando estão ali se juntando, vocês estão santificando, então vocês estão se tornando um só. Então a frequência de, né, santificação santifica ele. Entende? Então por isso que Paulo fala isso lá, tá? Santifica. Por isso que fala para não deixar, né, o marido, mesmo que ele não tenha a crença, não acredite em que você, tá? A não ser se aconteceu algo como, né, traição, algo, né, graves assim, então aí quebrou a aliança que vocês fizeram, uma aliança energeticamente, quebrar essa aliança, tá? Algumas das partes quebraram essa aliança. Então, aí você não pode mais santificar o cidadão. Mas enquanto ele é uma pessoa correta, tá, ele anda, não traiu você, não fez nada de mal, e ele só não é desperto, só não acredita nas coisas, então você santifica, né? O ato sexual santifica o homem ou a mulher. Tá bom, pessoal? Vou deixar isso para a próxima, tá? Vou dar ênfase mais sobre isso, porque já é 60 minutos. Eu quero agradecer a você, agradecer a vocês novos aí. Obrigado pelo like, obrigado pelo compartilhamento. Obrigado, ó, já tá me dando soluço. Obrigado pelos comentários aí, tá, pessoal? E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!